boa noite, um bom dia, uma boa tarde, minhas irmãs e meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Que todos venham ter um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Amém? Antes de tudo, eu peço para que as irmãs apertem aí no like, dêem aí um joinha, para que o YouTube veja que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis, e tudo venha ser para a honra e glória do Senhor. Amém? Eu estou aqui com uma palavra do Senhor, irmãos, com o livro de Jeremias, verso 34, capítulo 34, verso 1, que a palavra do Senhor nos diz. A palavra que do Senhor veio a Jeremias, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército, e todos os reinos da terra, que estava sob o domínio da sua mão, e todos os povos pelejavam contra Jerusalém, e contra toda a sua cidade, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, vai, fala a Zedequias, rei de Judá, e diz-lhe, assim diz o Senhor, eis que eu entrego esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, a qual queimará, e tu não escaparás da sua mão, até de certo será preso e será entregue nas suas mãos, e teus olhos verão, e os olhos do rei da Babilônia, e ele te falará boca a boca, e entregará na Babilônia. Amém. Esta palavra nos fala que o rei Zedequias, que Deus mandou o servo dele, Jeremias, falar com o rei Zedequias de Judá. E o rei Zedequias não quis dar ouvido à palavra de Deus, porque Deus avisou: eu vou te entregar nas mãos do rei da Babilônia. E mesmo assim ele teimou, ele não quis, ele não acreditou no que Jeremias estava falando para ele. Para ele obedecer a palavra dele, para a pessoa ser obediente à palavra dele. Mas ele não quis dar ouvido à palavra de Deus. E Deus diz a ele que ele vai ser entregue nas mãos do rei da Babilônia. Ele não quis saber. Mesmo assim, com a teimosia, não quis ser obediente à palavra, Jeremias estava entregando o que Deus mandou entregar a ele, o rei Zedequias. E Deus diz a ele que ele vai entregar ele nas mãos do rei da Babilônia. E ele não teve negócio com ele. Ele foi entregue nas mãos do rei da Babilônia. Ele foi queimado pelo rei da Babilônia, porque ele não quis obedecer, ele não quis dar ouvido ao que Deus estava falando com ele. Muitas vezes, minhas irmãs, acontece conosco também, com a gente, porque a gente não quer dar ouvido à palavra de Deus. Deus está falando, Deus manda o servo dele falar, e a gente não quer dar ouvido, não acredita no que Deus está falando. Queremos viver do nosso jeito, da nossa maneira que queremos viver e desobedecer à palavra de Deus. E a gente muitas vezes pagamos um preço por causa da desobediência. Não queremos obedecer a Jesus. Como o rei Zedequias, tanto pagou o preço ele, como pagou o preço os filhos dele, diz a palavra de Deus. Por quê? Porque eles não quiseram obedecer. Deus falando com eles, usando o servo dele para falar com eles, e ele não quis dar ouvido. Quis viver do seu jeito, quis dar ouvido aos seus pensamentos, achando que o que ele estava achando estava certo. E a verdade só é uma só, é a palavra de Deus. É o que Deus está falando conosco nessa tarde de hoje, nesse dia de hoje. Dê ouvido à minha palavra. Muitas vezes nós queremos dar ouvido, abrimos a palavra de Deus e achamos naquilo, não é comigo não. E passamos despercebido da palavra do Senhor. E Deus falando com a gente, conosco. Para que a gente não seja como esse rei Zedequias, desobedecer a palavra do Senhor. Querer fazer aquilo que nós achamos que estamos certo. E a verdade é uma só. Ser obediente a Deus. E Deus disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, vai, fala a Zedequias, rei de Judá, e diz-lhe, assim diz o Senhor, eis que eu entrego esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, a qual queimará, e tu não escaparás das suas mãos. Por que Deus fez isso?
porque ele foi desobediente. Ele não quis dar ouvido à palavra do Senhor e pagou um preço. Muitas vezes nós não queremos dar ouvido à palavra de Deus, minhas irmãs. Queremos viver do nosso jeito, da nossa maneira, que achamos que estamos bom, está certo. E tudo o que a gente faz aqui nessa terra, debaixo do céu, Deus, ele sabe tudo, ele vê. Não passa nada despercebido diante dos olhos do Senhor, porque tudo ele está presente. Tudo ele está ciente do que está acontecendo aqui debaixo do sol, porque ele é Deus. Ele é um Deus vivo, o Deus de perto, o Deus de longe. Ele não dorme. Deus, ele não dorme. Tudo ele está vendo. O que nós faz, o que nós estamos pensando, o que vai se passar até amanhã, ele já está sabendo hoje. Porque ele é Deus, ele é soberania. Aleluia. Aleluia. E qual queimará, e tu não escapará das mãos, até de certo será preso e será entregue nas mãos do rei da Babilônia. E os teus olhos verão e os olhos do rei da Babilônia, e ele te falará boca a boca e entrará na Babilônia. Então ele saiu da cidade que ele estava e foi para a cidade da Babilônia. Lá ele pagou o preço. Por quê? Porque ele foi desobediente. Ele não quis dar ouvido o que o servo do Senhor, Jeremias, estava falando com ele. Pagou um preço alto com a própria vida, porque ele não quis acreditar no que Deus estava falando. Que muitas vezes, minhas irmãs, a gente também não quer acreditar. Estamos passando por uma situação, chega ali um servo de Deus e fala de Deus para aquela pessoa e a pessoa não acredita, não dá ouvido. Acha que da maneira que está vivendo está bom demais. E às vezes pagamos um preço. Porque a gente não queremos obedecer a palavra do Senhor. E o bem para a nossa própria vida, para a nossa família, é obedecer. É dar ouvido ao que Deus está falando conosco. Para que a gente não venha pagar preço por causa da desobediência. Em nome de Jesus. Fique esta palavra no seu coração, que Jesus lhe abençoe, e fique esta palavra e bote em prática. Não seja desobediente, procure obedecer a palavra do Senhor, em nome de Jesus.